ayuda de la tecnologia. Ferramentas que cambiaram, alambres desenvolvidos, agora temos os alinhadores, é uma ferramenta de trabalho. Agora, o diagnóstico do corpo humano não cambiou nada. Ou cambiou. Darwin diria que nós outros evoluímos um pouquinho mais, né? Ou involuímos, não é verdade? Então, o metabolismo de 1960 é igualito de hoje. Talvez com muita suplementação alimentar, com creatina, sim. Talvez vocês estejam assim, um pouquinho mais rápidos, ou não, sim, com muitos tragos. Bueno, eu não sei fazer classes sem fazer bromas. Sim? Então, não durmam, porque senão vão se quedar com bullying. Sim? Então, se quedem despertos, por a classe é aburrida porque são conceitos. Pero eu puse aí algumas imagens de caso clínico, só para vocês terem um pouquinho mais de visão do que é aplicado toda esta merda que eu vou falar acá. Ok? Bueno, biomecânica é o mesmo que uma engenharia mecânica, pero además de utilizar num automóvel, né, hacemos na boca do paciente, num organismo vivo. Sim? Então, no organismo vivo, aplicamos mecânica, que é movimento. Ok? Eu não vou me quedar acá explicando o que é cinética, o que é estática, porque vocês já miraram isso no colégio. Sim? Está acá, depois envio a classe toda, se eles quiserem ficar mirando isso 3 anos, você pode. Pero acá nós vamos tentar falar mais sobre ortodoxia. Conceitos de física não é acá. Se eles quiserem aprender conceitos de física, tem que volver ao colégio. Sim? Bueno. E aí, temos força, distância e as unidades em ortodoxia. Tudo que vamos cambiar de posição, eu tenho que ter uma força aplicada para cambiar e uma distância. Sacaram homicídio. Levaram. Eu tenho uma sídia de ruedas acá. Eu aprendo muitas palavras com fins educacionais. Eu tenho que ter uma sídia que é minha parceira cá, que me ajuda a levar embora. Roubaram minha sídia. Ratas de palitos. Aprendi muitas palavras com o Pablito. Conoce o Pablito? El protagonista de Narcos es brasileiro. Wagner Moura. Ele foi Pablito e também foi Capitão Nascimento. Viraram Tropa de Elite? Tropa de Elite, sim. La película? Sim. Tropa de Elite, espetacular. Foi boa a película. Acho que é a melhor película brasileira de todos os tempos. Tropa de Elite 1 e 2. Bueno. Então teremos acá uma sídia que vai tentar me ajudar. Eu teria que ter ruedas, sim? Vai com essa mesmo. Lá, levar embora minha pergunta. Bueno, então acá nós vamos ter uma força que é aplicada num dente que está num organismo vivo, certo? Então falamos de biomecânica, movimentação em indivíduo biológico. Pero toda força tem uma ação na reação. Sim? Se eu estou acá e eu quero movimentar essa sídia, sim? Eu vou aplicar uma força. Por isso nas ruedas. E aí o que passa? Eu vou movimentar essa sídia e necessita ser uma força. Se eu não tiver anclado acá, princípio de anclaje, vocês já vão começar a ouvir isso, vamos falar isso 1 milhão de vezes. Então, nós vamos começar. Se eu não estiver anclado aqui, eu vou fazer força na sídia e vou para trás também, certo? Entende isso? Então, eu vou fazer acá uma força em que está sendo na reação, pero eu estou bem anclado acá com 93 quilos. Gordito é fácil você quedar anclado. Então o que passa? Eu empurro acá
a Sídia se movimenta e eu me quedo parado. Significa que eu estou anclado com anclaje máximo aqui. Quantas forças estão sendo utilizadas acá? Eles conseguem me falar quantas forças acá estão trabalhando? Resta de errar isso aqui. Bueno, eu estou acá. Miren, vocês vão observar quantas forças estão trabalhando para eu fazer esse movimento. ¿En sentido? Um montão. Por quê? Eu tenho a fricção do piso que está com a minha massa, meu peso, a gravidade, a massa de ar que nós outros não estamos no vácuo, né? Estamos dentro de uma massa de ar, então tem movimento, o ar-condicionado está sendo um turbilhão de ar que está ajudando a a Sídia. Que mais? A fricção da Sídia. E, ademais, que eu estou fazendo 2 vetores acá. Então, o que significa isso? Significa que eu estou fazendo. Nós outros vamos mirar adelante no diapositivo. Doble de forças para levar essa Sídia adelante, sim. Sonido bom, né? Em uma linha reta. Então, acá eu estou trabalhando vetores, sim? 2 vetores e uma resultante. Vocês se acordam disso no colégio? Já se olvidaram de tudo? Física, vetores, resultante, palanca, se acuerdam? Rodanas, polia, se acuerdam de tudo isso? Física, mecânica. Do Newton que estava ali, caiu lá a manzana, que é na gravidade, se acuerdam? A história da historinha de Paraninhos, sim? Bueno, já me passam bromas na cabeça que eu tenho aqui no controlar, senão eu vou dormir na próxima. Então o que passa? Bromas e tonterias aprendemos primeiro, né? As coisas que aprendi primeiro em Portugal foi tonterias. Tenho uma puta ideia, la ra, la sora. Bueno, os chilenos entendem, sim? É o mesmo que cheve, é o mesmo. ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¿No? No. Puede ser que sí. Puede ser que sí, puede ser que no. Tiene muchos significados. Yo pienso que sí también. Bueno, me gustan todos los significados. Hasta todos. Bueno, ¿qué pasa acá? Então, estou fazendo acá 2 vetores de força para ser uma linha reta. Então, eu tenho 2 vetores com um resultante. Bem? Se eu poner uma força, eu tenho um objeto que tem um centro de resistência. A classe toda é isso que eu vou fazer com a Sídia. É verdade. A classe toda eu vou fazer a hora com a Sídia. E depois podemos ir embora. Então, o que passa? Se eu aplicar uma força, o que passa aqui? Generamos um momento de força. Sim? E o momento de força pode causar uma rotação do objeto que eu estou empurrando. Imaginemos que acá, que acá tem, que a fricção que é causada pelo piso é o osso em si. O osso em si está segurando a cadeira numa posição. O osso em si segura ou prende o dente na boca. Sim? Quando eu hago uma força para que eu quero que vá para lá, que vá para seguindo essa linha, sim? Eu tenho que controlar o momento. Então, quando eu controlo o momento, sim? E às vezes vai ser um pouquinho assim, quando eu controlo o momento, esse sonido eu estou fazendo um movimento de translação, que é o movimento de corpo. Então, entenderam a filosofia de vetores acá? Bem? Por quê? É isso que vamos fazer na boca.
Então eu tenho que saber se eu necessito ou não de anclagem do ponto de origem da minha força. Eu tenho que saber para onde eu necessito, qual a relação de peso e força necessito. Um molar necessita de mais força que um incisivo central. E se tenho que fazer dobro de forças ou não. E para isso todo, tem o efeito colateral da força que estou haciendo. Sim, que é a reação. Então, eu hago acá uma força e tem o efeito colateral. O efeito colateral pode ser que joga para trás. Se eu for tentar mover a parede, não vou conseguir, porque a anclagem dela é maior que a minha. Então, bueno, é um conceito. Volvemos. E aí, toda força tem um ponto de origem e um sentido. E a magnitude e a quantidade de força que necessito para mover o objeto. Quando tenho duas forças atuando, que são dois vetores, eu tenho o resultante. Ok? Acá, por exemplo, eu tenho um componente horizontal de força. Acá um componente vertical. O vertical, nesse caso, pode ser a gravidade. E horizontal, a fricção. Ou a força que tem. Nadie vai dormir hoje, porque essa cadeira vai despertar todos. Cadeira. CID. Estão aprendendo português? Empecem a aprender português. A última classe é 100% em português. Bueno. E aí num dente, por exemplo, tem a lei do paralelogramo, isso também é física, mecânica. Eu estou querendo levar esse dente hacia atrás e utilizando elásticos intermaxilomandibulares. Já aprenderam isso? Sim. Acá, nós outros mantenemos isso com erro acá, que é só para lembrar que está com erro, sim? Não é porque é muito viejo essa classe. Então, o que passa? É que se vocês forem buscar em livros impressos, vai estar escrito intermaxilar. Está errado, mas no conceito, se for mirar livros, vai estar escrito intermaxilar, elásticos intermaxilares. No caso, creio que todos os livros, no caso todos. No, y en España cuando uno se la silla no desperta eles. Graças. Quando eu disser assim, faça a pergunta, por favor. Porque estão dormindo acá adelante. Temos que interagir. Graças pela ajuda. El concepto de elásticos intermaxilares, cuando estemos en España, si lo mencionamos así, pasa. O hay que decir. Aí tu vai perguntar para Raul. Eu creio que passa, porque eles não têm inteligência suficiente. É verdade. Vocês vão mirar nos livros, vai estar assim. Eles não vão nem perceber que se falou pelo Raul. Olha isso. Bueno, então empecem a falar da maneira correta, ok? Vai aprender, vai fixando na mente. Entrenando. Bueno, então, se eu tenho a utilização de um elástico mais a força da retração, que pode ser por um montão de maneiras, eu vou ter um paralelogramo e uma resultante. Ok? Por exemplo, acá, eu quero distalizar. Eles entendem esse conceito de distalização? Levar os dentes hacia atrás. Sim? Eu quero ser isto. E eu estou usando um arco extrabucal. Já miraram um arco extrabucal? É como um arreio de cavalo. Sim? Bueno, hoje em dia não utilizamos muito porque esse estilo bullying, né? A abuela llora, se mira no netinho. Bueno, pero é muito eficiente, é um bom aparato, sim? Então, o que passa? Eu quero distalizar, pero o efeito colateral da distalização é a extrusão. Nesse caso, porque eu tenho acá um apoio cervical e venho para cá. Sim? O efeito colateral desse pode ser na rotação do plano cruzal, que podemos querer ou não. Se eu quero, o efeito colateral é bueno.
Se eu não quero, o efeito colateral é malo. E se o efeito colateral é malo, teremos que aprender a evitar o efeito colateral, ou contrarrestar a força que causa o efeito colateral. Controlar. Exato. Controle vertical, aí tem um montão de outras coisas. Sim? Então, o que passa? Aí, por exemplo, ó, mirem, eu tenho um ângulo formado, ok? Isso é preso com um elástico. Então, é uma força de tração posterior. Aquela inclinação vai ser com que cambie o plano oclusal. Quando cambia o plano oclusal nesse ponto, é melhor porque a mandíbula vai hacia adelante. E isso é para controle de classe 12. Se é para controle de classe 12, a mandíbula vai hacia adelante. Nadie sabe o que é classe 12. Bueno, é só para vocês, não se preocupem que isso é só para... Isso não é classe de plano oclusal, sim? É que eu vou falando de tudo para vocês já pensarem a ouvir isso. Sim? Vai cambiar o plano, não precisa entender toda hora. Sim? Vocês precisam entender é que existem efeitos colaterais e vocês têm que contrarrestar eles. Como isso? Isso como va a posicionar a boca Dentro tem um molar com tubo triplo. en el tubo molar. Vai no molar, tubo triplo e entra como um gancho. Entra no tubo assim. Ah, como si fuera un arquito. É. Ele vem assim e entra horizontalmente no tubo. Eso tubo está sobre banda. Está sobre bandas. E aí elástico é que vai fazer a força atrás. Para que serve isso? Para distalizar ou simplesmente segurar os dentes ali enquanto a mandíbula continua crescendo. Depende da função. Depende do que eu vou querer fazer. Ahí, en este caso, una alternativa son las mini placas también, o eso... Então, vamos mirar isso. Calma tu coração. Está com ansiedade. Suave, suave. Bueno, entonces, uma alternativa hoje, pero não dá para utilizar isso em pacientes precoces. Vou poner um infrazigomático num tico de 6 anos. Complicado. Então, isso é uma alternativa para adultos, ou jovens adultos. E aí você vai poner ali um IZC, que é na região do infrazigomático, cá atrás, e utilizar elástico intrabucal, que não necessita da colaboração do paciente é um ponto de anclaje. Como o Dr. Raul falou hoje pela manhã, mini tornilhos são ponto de anclaje. Bem? Vamos definir isso. ¿Es porque el huesito está en desarrollo? É, desarrollo. Se eu poner um IZC no tico, vai sair no orro. Voy a perforar. Tem toda uma assim, tem num determinado tempo que hasta se pode em algumas situações. Mas aí é mais para adulto. Aí é um IZC, o infrazigomático. Então é um parafuso de 12 milímetros, assim, 1 centímetro, ponto 12, que vai cá na crista. Isso também nós outros vamos ensinar todo depois. Agora é só para vocês mirarem que existe. É uma alternativa. E aí onde se põe ali, né? E aí se utiliza elástico intraoral para distalizar cara. Num caso de classe 2 que se pode fazer isso. Tem casos que não se pode. Aí vocês vão mirar depois a diferença biotipo facial braquimesodólico, quando se pode fazer isso. Mirar 6PTV, que creio que vocês já conhecem bem. Né? 6PTV, 1PO, tudo isso está listo. Estamos listos. Interpretação. Cuando hay línea media también rodadita un poquito también lo usan. Então, vocês vão pelear com o Dr. Raul, que falou hoje pela manhã da linha média. Né? Sim, acá também ajuda a linha média. Pero, se eu estou com a linha média desviada, normalmente é todo esse bloco que está. Não é adelante que é o problema, é atrás. Aí eu tenho que distalizar o molar junto com o bloco todo, e aí sim, diminua o overjet e também pode regular a linha média. Se é por superior ou por inferior, nós outros teremos que fazer o diagnóstico depois. Aí é na classe do segundo módulo que vamos melhorar essas coisas. E aí são as mini placas que o Dr. Raul falou, que é o Dr. Erti. Sim? Erti. No Instagram está como Erti Ortodôncia. Vale a pena mirar. Sim? E dos mini parafusos, uma referência mundial é quem criou, quem começou a utilizar aqueles
extraovulares, como o IZC, é Christian. É um tailandês que trabalha nas universidades, professor de universidade americana. Aí está no YouTube, ele tem um canal aberto, você pode mirar um montão de coisas dele lá. Trabalha com arco reto e mini parafusos extraovulares. Interradicular já é muito antigo, mini tornilho interradicular já tem quase 20 anos. Pero depois ele começou a trabalhar com esses acá. Bem? Aí é que desenvolveu ali junto com sua equipe de trabalho, né, nos Estados Unidos. Christian, tailandês, se não me engano. Miraram que entre grandes tem que sempre um mejor. Só que eu não tenho página no YouTube. Bueno, então vocês imaginam que isto é o melhor que existe em anclaje. O melhor por eficiência. Sim? Porque você põe aí e não cai. Ok? Então, agora, se você vai fazer um bom trabalho, é outra coisa. Encher a boca do paciente de mini placas, isso é uma merda de diagnóstico. Disculpe, esas mini placas. Não estava dormindo, não. Está en el hueso, ¿cómo vas esas mini placas? Nunca las he visto. Mini placa? Ajá, como. Esse está viejo já. Tem mais de 15 anos. Não é novo. Se vocês entrarem na página do Erti Silva, ele que começou a ser isso aqui no Brasil. Só que você necessita de um cirurgiano para poner e um cirurgiano para... São duas cirurgias. Acá, é claro, tem um montão, parece até uma cirurgia ortognática. Pero são só placas de anclaje. E os tornilhos são presos, no osso esquelético, não é no osso alveolar. Por isso que não cai. Então você vai poner acá, fora de tudo extra-alveolar. Em sítios que são osso esquelético. Por isso que necessita abrir com asepsia total. O mini tornilho não, o mini tornilho você põe uma anestesia localzinha, faz um enxágue com a mão, com a clave na mão. Rápido, 30 segundos para poner o mini tornilho. Acá não, é uma cirurgia. Tem suas aplicações. O mini tornilho é o melhor? Depende, se ele se quedar ali parado é melhor. Pero cai, tem que acer novamente. Tudo tem problema. Sim. Pero são instrumentos ou ferramentas de anclaje. Quando se necessita de anclaje. Porque tem casos que o efeito colateral da perda de anclaje é bueno. Entendeu isso? Tudo depende do seu diagnóstico. Tem casos em que perder anclaje é bueno para o caso. Tem casos que você pode perder anclaje de maneira nenhuma. Sabe o que é perder anclaje? Não. Permitir que os dentes posteriores caminhem hacia a mesial. Então, se eu saco um pré-molar e eu tenho que levar todo hacia atrás, eu tenho que fazer uma anclaje absoluta. Agora, se eu quero cerrar o espaço com os posteriores, aí eu permito que perca anclaje. Pero todo tem que ter controle. Você não vai poner ali, se perder anclaje, vai criado. Por ejemplo, cuando falta un 6 y está el 7, tratan de perder anclaje. Quando perde o 6, imediatamente se hace isso. Agora, se perdeu o 6 há 2 anos, se olvide e ponga o implante. Ok, porque é muito difícil. Vai se quedar mal. Dependendo se o osso se erra, não tem o osso alveolar. O osso camina em um osso medular, em cortical o dente não camina. Então, se perdeu o dente há 10 anos, eu quero cerrar o espaço. Vai perder tempo e o outro dente também. Porque você pode até levar, fazendo corticotomia, fazendo um montão de coisa. Aí, quando o dente se queda no lugar, retrações, exposição de raiz, na merda. Se não tiver o osso, implante. Melhor ser enxerto em ancho e poner um implante. Muito melhor.
Então, aí para vocês mirarem, né, tem que abrir e poner e você queda com esse gancho hacia fora. E aqui vai, nesses ganchos é que vão ser o ponto de anclaje. Ou para tração com elástico, ou prendendo simplesmente para se quedar como um ponto de fixação. Estamos? Isso é só para vocês conhecerem. Não se preocupem não vão chegar amanhã, em lunes em Santiago e eu agora que o paciente acaba meter-me no não é assim. Né? É uma curva de aprendizagem. Né? Vocês não vão começar a ser isso aí. Eu pido a Deus para que vocês hagam 3 anos só de alinhamento e nivelamento em pacientes classe 1 nesse esquelético. Sim? Só para ganhar plata primeiro. Sim? Bueno. Outro princípio é o princípio de transmissibilidade da força. O que é isso? Nós outros não vamos fazer força no dente. Nós vamos fazer força no bract. E o bract vai transmitir a força para o dente. Ok? Então eu pongo um alambre no bract, vou fazer as ativações no alambre, as ativações do alambre vão fazer força no bract, e o bract vai transmitir para o dente. Entenderam isso? Então, quando vocês fazem uma pegada na montura de aparato na boca do paciente, o que você está alinhando e nivelando? Os dentes ou os bracts? Vocês estão alinhando bracts. Se esse é uma merda de pegada, vai ser uma merda de alinhação. Sim? Então, você está alinhando e nivelando os bracts, não são os dentes. Por isso que tem uma regra de pegada e a pegada tem que ser bem hecha. Se era uma boa pegada, vai alinhar os dentes. Os bracts vão ficar bem alinhados e os dentes bem posicionados. Então, vocês estão alinhando e nivelando bracts. Sim? Se puder um bract no nariz, vai nivelar o nariz. Bueno, e acá tem o princípio de transmissibilidade de força. Bom, corpo rígido, na boca é o dente, é o que não cambia. Se eu aplico na força num corpo rígido, eu cambio suposição. Se eu aplico na força num corpo blando, eu cambio sua forma. Então, na ortodôncia, ele reposiciona os dentes e cambia a forma de osso, encia, ligamentos, ok? Então, o osso é duro, pero nesse caso é blando. É um corpo blando, porque ele cambia a forma. Se eu sacar 2 dentes e levar os 6 hacia atrás, eu estou cambiando toda a forma da pré-maxila. Então, existe na remodelação, câmbio a forma do osso. Bem? Osteoblasto, osteoclasto, reabsorção, a posição, vocês se acordam disso? Na aula de histologia no pré-grado? Tiveram? Sim. Muito bem, graças a Deus. Bueno, e aí, o que vou fazer no bract? Eu não consigo poner um alambre no dente, né? Então é tudo no bract. Ou os alinhadores. Mas aí outra coisa, vamos nos quedar falando só em bract por hora. Bem? Se vocês entenderem tudo o que passa com bract, vão ser no alinhador, porque é o mesmo princípio, só cambia a ferramenta de trabalho. Então, o que passa? Força de tração, eu posso alongar o corpo com elástico, ou no caso do dente, ser uma movimentação. Tração. Estamos? Compressão. Estamos? Normal. Sim? Compressão. De eu me quedar acá 3 dias segurando o dente acá, com uma força de 28 gramas por milímetro quadrado, eu vou movimentar o dente 1 milímetro hacia atrás. Entendem? Parece que dar até o final da classe, todos tornando lateral. Não? Nada de bom. É uma experiência. Todos para cá. Bueno, pode ser com o dedinho também, aí parece no Austin Powers. Bueno, então, aqui a força de tração e compressão. A força de tração pode ser uma extrusão e a força de compressão pode ser uma intrusão. Ok? Esses princípios, quando vocês iniciaram odontologia, aprenderam uma língua nova, né? 2 dentistas falando, parece que são estrangeiros, falando, né, com quem não conhece. E acabam aprendendo um pouquinho mais.
Então, intrusão, extrusão. E aí vem o princípio da translação, que eu ensinei com a Cídia. Aí está com a bola, sim? Pero como estão nossas seleções de futebol, é melhor não falar de bola. Vamos pensar que é uma esfera. Sim? Não vamos falar bola. Sim? Nem futebol. Bom, además que hoje vai ter Corinthians e Palmeiras, e Corinthians vai meter uns 3-0 no Palmeiras, aquela merda do time, do Raul Torce, sim? Time malo. Alguém conhece o último campeão mundial das Américas? Corinthians. Oh, claro. E vai ser o último, porque não vão conseguir nada. Time sul-americano não vai ganhar mais nada. Verdade ou não? Dá? Não? Bom, o importante é que conhecem o último campeão mundial das Américas. 2012. Há 15 anos que não ganhamos nada. Nada, nenhum sul-americano. Todos malos. Bueno, então aí, se eu hago uma força no centro de resistência da bola, ou melhor, da esfera, eu consigo fazer com que ela vá de uma direção. Sim? Como o jogador faz quando dá um bico na bola. Assim, vai reto. Mais ou menos, né? Porque ela pode ser... Agora, se ele bate acá, é como o Marcelinho Carioca, sim? Eles não conhecem porque há tempo que não joga mais. O melhor batedor de pênaltis da história do Corinthians, de faltas. Juninho, Pernambucano. Melhor que Juninho Pernambucano, muito melhor, era corintiano. Então o que passa? Consegue a bola sair rotando e como tem a força do ar, ela passa uma curva. Sim? O que passa aqui é similar. E no dente passa isso também. Se vocês exterem uma força na parte externa, a transmissão de uma força, ele vai rotar e não vai caminhar. Bem? É que nadie acá hace ortodoncia, né? ¿Alguien hace un poquito de ortodoncia? Nadie. Pero rota dependiendo, o sea, donde coloca los brackets. Depende de tudo. Depende da quantidade de força, se não está anclado, se está anclado, depende de um montão de coisas. Pero nadie hace ortodoncia aqui, nadie, nem um pouquinho. Eu um pouquinho. Quem hace um pouquinho já é um monte de cagadas. Quantas vezes já fosse uma força e em vez de caminhar com o dente, rotou o dente? Sim? Nossa, é porque não aprendeu a estabilizar ou contrarrestar o efeito colateral da mecânica. É o mais importante é aprender a contrarrestar o efeito colateral. Sim? Bueno, isto é uma equação que vocês têm que saber de cor. Sim? Mentira. Nadie vai utilizar isso. Sim? Por quê? Já está tudo hecho. As contas estão hechas, tudo hecho. Sim? Tiveram um montão de tontos que fizeram livros. Quando eles fizeram os livros, eles utilizaram isso. Nós outros vamos aplicar o que descobriram, ou se algum de vocês quiser fazer um trabalho científico, sim? De doutorado, sei lá, pode utilizar isso. A hora cá, para aplicação, não. Nós vamos utilizar o que está comprovado. Nós não vamos criar nada. Então, isso já foi feito. Então, tudo que nós outros vamos fazer já foi pré-determinado. A não ser que vocês queiram ser pesquisadores, aí vão utilizar essas coisas. Para aplicar na ortodôncia, nós outros vamos aplicar o que existe e os conceitos que existem, as filosofias, as técnicas. Bueno, acá, por exemplo, eu tenho um dente, parece um dente, e uma força cá. Quando eu aplico uma força cá, nesse ponto, o meu centro de resistência é cá. O que passa? Essa rotação. Sim? Ou esse momento. Acá, eu estou sendo um vetor de força de intrusão. Eu não tenho controle de nada. O que hace? Um momento de rotação. Acá, a mesma direção de força que aquela, pero a hora transmitindo pelo bracket a força cerca do centro de resistência, a mesma força faz o momento ao revés. Sim?
Pero acá eu transmiti, isso aqui é um simbólico, se nadie vai poner um gancho no dente. Sim? Certo que tem ganchos também, pero acá é simbólico. Sim? Então, eu transmiti o bract a direção da força para o centro de resistência. Ela vai generar outro tipo de força, outro tipo de resultante. Então, a transmissibilidade do bract controla o movimento do dente. E aí, força para cá, força para lá, gramas, milímetros, isso aí não importa, não interessa. O que interessa é que, para conseguir controlar o movimento do dente, ou dos dentes, ou de qualquer outra coisa, usamos um binário, um couple, ou doble de forças. Bem? Que está dormindo acá. Como é isso daí? Aí quando eu disser assim, Edia vai estar dormindo. Bueno, é aburrido isso, sim, vocês acabaram de comer. Estão com o bucho, com a pança cheia. Sim. Comeram muito bem acá no restaurante? Todo ali. Bueno, cerdo, tinha cerdo, costilla. Costilla de cerdo, eu sei. Não é como no Chile que tem cerdo ao pobre. Não é assim. Eu comi congrio ao pobre. De huevo, uma coisa dessa também, sim? Vou sair como embaraçada. Bueno, muito ceviche. Sim? Então, aí outro tipo de binário de forças, ou couple de forças, ou doble de forças, não sei como é mais melhor falar em portunhol isso. Doble de forças, couple. Doble de forças. A lá onde? Sim, segura. Calma com o coração. E acá, por exemplo, quem hace um pouquinho de ortodôncia já mirou um montão de dentes rotados. Acabou, sim? Para ser mais sencillo a rotação, eu uso duas forças. ¿Okay? Pero, se vocês não aclarem isso, seguro, isso se queda assim e esse rota. ¿Sí? Porque não sei que capeta que tem isso. ¿Sí? Que se queda parado e rota os dois e ele se queda parado. Como lo anda? Aí tem um montão de maneiras de assim. Sim? Como a ortodôncia quer aprender tudo hoje. Eu não hago, nadie hace. Eu pergunto, e nadie hace ortodôncia. Nadie habla que hace ortodôncia. E aí eu vou falando as coisas. Ai, como hace para segurar? Você não hace ortodôncia. Eu também não. Bueno, acá nós outros temos um doble de forças. Sim? Mire, qual o formato do slot do bracket? Do formato. Da forma. Na verdade, retangular. Sim? Porque o que utilizamos acá é 18 por 30. 18 por 30. Sim? Então, é retangular na quadrada. Ele se acorda disso, né? Geometria. 1 mais 1 não é? Raiz quadrada de 9. Coisa simples. Sim? Bueno, retângulo. Quadrado. Ok? Muito bem. Há tempo, eu aprendi isso em 89 aproximadamente. Quem quem nasceu acá em 89? Nadie. Eu nem vou falar quando terminei meu pré-grado, então. Bueno, então, em 89, 90, eu estava mirando isso no colégio. Sim? E vocês não teriam nem nascido. Então, vocês têm que se acordar. Eu não. Eu já estou. Eu não tenho que fazer isso para mais nada. Bueno, ter um quadrado. Todos concordam que é um quadrado? Os 4 lados igualitos, os ângulos são igualitos. Tranquilo? 45 graus. Uma coisa. Bueno, então, se eu tenho um formato do slot retangular, é porque
eu vou utilizar isso por algum motivo, ok? Senão ele poderia ser redondo acá. Para que tem esse formato? Para que? Eu não vou perguntar, é uma pergunta retórica. Sim? Se eu tenho esse formato, por quê? Eu consigo controlar tridimensional o dente. E para controlar tridimensional, eu necessito de um alambre quadrado ou retangular. Concorda? Se eu tiver um redondo acá, que força vai ser acá e acá? Nossa. Da mesma maneira que se eu tivesse acá um slot redondo, talvez acá adelante, com um alambre quadrado, haria alguma coisa, sim? Pero um alambre redondo não hace nada, nem que acá seja quadrado. Estamos? Porque ele não vai ser culpa de forças acá. Doble forças. É para ser a pergunta. Ele ahora está quase Por esa misma razón, anteriormente los docentes me estaban comentando que los redondos termoactivados no los usan acá en la TEC, o muy poco. Eu uso muito alambre redondo termoativado. Sim. Por quê? São os melhores para alinhar e nivelar. Pero, eu vou ter que saber se eu puedo inclinar os dentes hacia adelante ou não. O problema não é o alambre, o problema é no diagnóstico. Não passa nada utilizar alambre redondo. Isso é uma tonteria. Eu não utilizo alambre redondo. Tonteria. Duvido que na clínica, no dia a dia, quem falou isso não utiliza alambre redondo. Por quê? Tem casos que você pode utilizar alambre redondo. E na grande maioria dos casos, para alinhar e nivelar, seremos com alambre redondo. NIT redondo termoativado ou não. Sim? Sí, Por que pero não? estaba comentando que igual, pero estaba comentando que el redondo, bueno, Los dos doctores, el redondo hacía mucho movimiento. uno comentó que estivularizaba mucho. Depende. Tem casos que a gente precisa que circularize muito. Se eu vender essas, não se quedem assim, ó. Não se quedem assim. Bem? Entendam o porquê. Se vocês entenderem o porquê, vocês vão decidir se vão usar redondo ou quadrado. Se eu tenho apinhamento, falta de espaço, sim? E necessito alinhar e nivelar, se eu pongo um redondo, o que ele vai se quedar é isso. Ele vai inclinar hacia adelante. Por quê? Para conseguir aumentar o tamanho de um círculo, o que eu tenho que aumentar? O raio do círculo. Sim? Vocês se acordam isso? Tem geometria também? Sim. E assim, medir o raio, dava para calcular o tamanho do círculo pelo raio. Eu não me acordo de lá a equação que hace isso. Pero, você consegue medir o diâmetro do arco pelo raio. Sim? É verdade? E tem uma proporção, quanto aumenta o raio, aumenta... Ok. O importante é só saber que o eixo não vai cambiar a forma. Nesse caso, ele não é paciente não está em fase de desarrollo. E aí eu pongo um alambre redondo, o que ele vai ser? Inclinar hacia adelante. Se vocês miraram lá que tem ângulo que é bueno para braque, ângulo que é bueno para dólico e ângulo que está no meio que é para meso. Sim? Se eu puedo inclinar, qual o problema de usar um alambre redondo? Nenhum. O que passa é que a corona inclina e a raiz fica parada. Então, se eu já tenho uma inclinação correta, se já estou cá com 122 graus de inclinação, ou o meu APO linear e angular permite que eu incline o dente hacia adelante, você acorda do isso? APO angular, linear, APO 0, 2, 4, 22 de ângulo, eles vão se quedar loucos. Bueno, se permite, e principalmente miramos no inferior, porque é o dente que tem uma pequena amplitude de movimento. Está dando para acompanhar o portunhol? Então, está compreensível? Sim. Se estiver falando rápido também me abre. Então o que passa? Se eu puedo, não passa nada. Agora, o dente só vai inclinar hacia adelante se eu tiver apinhamento, se eu tiver falta de espaço. Se eu não tiver apinhamento, eu vou passar o alambre redondo e ele não vai fazer nada. Ou ele vai só nivelar, não vai alinhar.
Si no hay apiñamiento, Se não há apiamento, não tem, sim, não vai não vai adiantar. no, solo va a nivelar. Sim, porque eu não tenho falta de espaço, então eu não necessito aumentar o raio do anúncio. Ah, Sim. A hora que passa. Os grandes problemas de apiamento passam por dentes que não se pode mais inclinar hacia adelante. Esse aqui do lógico. Então, eu tenho um apiamento anterior ou uma falta de espaço, né, principalmente para uma parte superior. Né? Eu tenho uma falta de espaço ou uma mordida cruzada, alguma coisa que eu tenho que arreglar antes de mexer no dente. Nós vamos virar uma coisa bem isso acá. Bem, tem um caso clínico acá, do meu primeiro caso clínico, quando eu estava haciendo o curso acá. Era estudante como vocês, sim? 2011. Eu hice 2 cursos, eu não falei, pero eu conosco o Raul desde 1994. Quem acá nasceu em 1994? 91. Quando ele estava vivo. Sim? Vivo já estava, né? Há muito tempo, mas estava nascido. Né? Estava vivo no Rones de Supapá. E nos ovos de Sumã. Grosserias é a melhor parte. Então o que passa? Deixa eu perder o que estava ouvindo. Aí conosco o Raul desde 1994. Por quê? Foi meu professor de pré-grado. Depois de sair do pré-grado, eu trabalhei com um montão de outras coisas, pediatria, implante, hasta 2009. E aí, hice o primeiro curso de ortodôncia, arco reto. Terminei o curso e liguei para ele e falei, doutor Raul, eu necessito acá de aprender mais coisas, porque estou fazendo uma cagada acá, tem um monte de coisa que eu não consigo resolver. E tá, ele tem um curso de atualização? Não, só tenho de especialização, que é o curso que vocês estão assim. Ah, mas vem cá mirar. Aí antes de concluir o outro, eu vim acá não era nem acá, era em Cruzeiro do Sul, em São Miguel, outro sítio. E empecei para mirar a classe, como era, como um ouvinte, olha assim. E aí eu vim e não saí mais. Okay? Por quê? Um montão de coisas que eu mirei não passava nem perto das coisas que estavam no arco reto. Então, e muitas coisas que eu aprendi no arco reto não complementam acá. Por isso, eles têm que continuar estudando. E hoje em dia, no curso cambiou um pouquinho, nós vamos falar muito de arco reto. Porque uma coisa completa a outra, biomecânica, não é mais bioprogressiva de Ricketts. Sim? Quando eu hice, era bioprogressiva de Ricketts. Pero eu já tinha complementado, já conhecia, então eu mesclei as duas. Hoje em dia, cada caso eu hago de uma maneira. Então, conhecer arco reto é simples, é só entrar no TikTok e vai estar lá. Não tem muita coisa. Sim? Agora, a bioprogressiva ou a complementação com ortodôncia segmentada, eles não miram, não tem na internet. Se eles ouvem, vão fazer pesquisa sobre Ricketts. Enquanto vocês estavam tendo classes com o Dr. Raul, eu já estava brincando, vale? Brincando? Como é brincar? O Tico brinca com o Tico que está brincando com a Tica que está brincando com a muñeca, como é isso? Jugando. No prestas atención. No prestaba atención. Jugando. Juego. Não, quando a criança brinca com alguma coisa, quando ela... Feliz. Estaba ahí contento. Estava mexendo ali no celular, fazendo uma pesquisa no chat GPT. Sim? Né? Aí eu assim, necessito fazer um texto falando sobre pano oclusal de Ricketts. E o chat GPT disse para mim um texto em 2 segundos. Ok? E falou todo o que o Dr. Raul está falando ali. Caso, algumas coisas não teriam que ser corrigidas, pero se eu dou uma refinada ali, o chat GTP me aciona a classe. Hoje em dia nós estamos assim, pero ele acessa tudo o que existe na internet em poucos segundos, e nós outros vamos demorar 3 anos. O que passa assim, tem muito pouca coisa na internet sobre segmentados, bem? E acá nós vamos falar muito disso.
Bueno, hasta ahora tranquilo? Eu penso que já aprendi uma coisa, já saí, já aprendi outra. E não terminei falando que já falei, né, que esse pré-grado, depois, e conosco ele desde há tanto tempo. Ou seja, sim, há 30 aí, se eu conheci ele em 94, são 31 anos. Sim? 31 anos que eu conosco o Raul. Ele era menos viejo, né? Ok acá? Tranquilo? Cúpula de fuerzas. Então, listo com o alambre redondo? Para que serve o alambre redondo? Alinhar e nivelar. Nietzsche, para alinhar e nivelar. Ok? E o arco reto que hace? Um alinhamento e nivelamento progressivo. Cambiando arcos. Com arcos pré-formados. Bem? Tem casos que vão se quedar cheveralho com isso. Sim? Cheveralho é uma palavra que inventamos acá, é uma palavra patenteada de los chinflados, que é chevere pra caralho. Sim? Chevere pra caralho. Para que caralho, cabelo? É uma grosseria muito feia. Pero hablamos todo. Essa água está fria pra caralho. Sim? Essa água está quente pra caralho. Essa água é mala, está um caralho, sabe? Hablamos todo. Sim? Então, cheveralho. Ou larraralho. Sim? Nassoraralho. Hein? São as palavras patenteadas pelo Tritim Flávio. Vocês não vão mirar isso em nada, em nenhum outro sítio. Bueno, então, Burston, esse aqui também, vocês não têm que pegar é importante, mirar as referências e buscar em livro, ok? Acá nós estamos fazendo uma apresentação de um assunto. Agora, se vocês quiserem conhecer melhor, vocês terem que buscar isso numa fonte, hein? Normal. Creio que todos acá estudaram assim a vida toda, né? Você tem um assunto, quer melhorar, busque uma fonte confiável. Sim? Fonte, vale? Fonte como... Fonte. Uma fonte confiável de conhecimento. Sim? Com fins educacionais. Sim? Então, o que passa? Burston era contemporâneo de Ricketts. Então, ele começou com os segmentos. Sim? E tem narco segmentado de Burston. Esse tipo aí. Tudo isso já falamos. Que na ortodôncia é feito no osso alveolar, cortical, maxila e mandíbula, tecido periodontal e dente. Certo? A biomecânica é isso. Biomecânica, a relação entre sistema de força e correção dental e ortopédica. Acá nós outros não diferenciamos ortopedia funcional com ortodôncia. Por quê? Já começamos temprano com sistemas como o narcotilitário, que se pode pôr na boca no paciente com dentição mista e a ser ortopédia ao mesmo tempo que estamos a ser ortodôncia. Vocês entendem o que é uma ortopédia? Ortopédia é movimentar o osso. Ou mandíbula para adelante ou para trás, ou expandir ou disjuntar uma maxila. Sim? E aí é ortopedia. Hein? O que os aparatos ortopédicos funcionais móveis fazem? Expansão e levar a mandíbula hacia adelante ou hacia atrás. Porque o que move a mandíbula não é a maxila. Ok? E nós outros fazemos isso pelo com aparatos fios. Se eles quase não vão mirar aparatos removíveis na clínica. Eu creio que essa é uma deficiência, estamos tentando ensinar um pouquinho disso. Eu aprendi a utilizar, mas depois que comecei a ser, o que eu aprendi acá, eu quase não tenho mais pacientes. Para falar oi, não tenho nenhum paciente com ortopedia funcional móvel no consultório. Todos fios. Não que não funcione, não é bueno? É bueno, claro que é bueno. Se funciona um montão de sítios. Pero o paciente tem que colaborar. Se é móvel, o paciente sabe. Sim? Aí depois, mais adiante, eu vou contar a história de mi hijo, sim? Que eu tive que buscar em La Basura 2 aparatos móveis. Isso que me levou a procurar um tipo de tratamento que o Dr. Raul falou, que é pegada de braços e dentes temporais. Bueno.
Biomecânica, 4 áreas importantes são estudos das forças, a análise do sistema de forças, são sistemas de aparatos, o comportamento dos materiais capaz de armazenar força. O que um alambre de Nietzsche hace? O que um alambre de Nietzsche hace? Nietzsche é nitinol, ou níquel-titânio. Que seja normal, ou termoativado, ou termo 40, termo 35, vocês conhecem tudo isso? Bueno, qual a diferença de termoativado para normal, para um superelástico? Vocês vão ser um seminário para nós outros cursos. Creio que é o terceiro módulo que vamos apresentar. Sim. Bueno, o Nietzsche ele tem uma memória de forma. Sim? Você termoativa ele, sim? Você aquece ele numa temperatura, ele vem em grojos. Sim? Aí você conforma através de uma temperatura e ele se queda naquela forma. Você dá um nó, você cambia a forma e ele volve para a posição original. Bem? Dentro de um limite, que é a fase austencítica, com a mastercítica, tem um montão de palavras que falam aí. Creio que é isso. Está filmando? Eu não me acordo bem. Então o que passa? Se eu manter dentro dessa fase, você vai pôr na boca e ele vai ser força ácida, ele quer voltar ao formato original. Então ele armazena a força e dissipa na boca. Bem? Hoje em dia, eu creio que os melhores, os que têm mais controle de força são os termoativados. Nietzsche termoativado. Hoje em dia eu não compro mais aquele superelástico convencional. Eu trabalho só com Nietzsche termoativado no consultório. Acá, o mais comum, mais barato que a Márcia vai mandar para vocês é um de paquete laranja da Ortometric. Sim? É um alambre termoativado 35 graus. É o mais barato, é comum. Sim? Por que me gusta mais? Porque se eu quero fazer pequenos doblezitos, apertar com o tweed, ele se queda parado ali, ele segura a forma. Bem? Por isso. Dice que tiene memoria cuando hace doblez, não se pode fazer doblezes nele. por ejemplo. Você pode, em alguns alambres termo, fazer pequenos doblezes que eu vou me mostrar daqui a pouquinho. Bem? Algumas ativações de primeira e segunda ordem que são intrusões, pouquito, sim, se pode. Yo he visto a los concistas que utilizan, no sé, Queimam na ponta, destempera o alambre. no altera la Pero metodología os de- termoativados não se pode fazer isso, porque se você aquecer, acalentar, ele perde propriedade no alambre todo. Ok. Então, você pode fazer isto. Eu não hago isso há muito tempo, pero eu nem me acordo, não tenho nem. Eu utilizo o acendedor, Mechero. o maçarico. Maçarico? Como que é um? Fuego. La mechera. La hielera. Una pistola que bota fuego. Essa aí. Soplete. Esse negócio aí que solta fogo. Para acender meus abanos. Sim? Abanos? Habano. Só utilizo isso para acender, vale? Sí, Para acender mis abanos. Sim? Só para isso. Que compramos de contrabando acá. Contrabando bem, tem um amigo que trabalha no consulado de Cuba, assim. Ele traz ali. Acá muito custoso, muito custoso. Muito custoso. Ele traz ali abanos. É um vício, sim. Vício não, é um hobby. Alguém aqui le gusta tomar um whisky fumando habano? Não? Mirando o juego da seleção argentina? Bueno, então você só utiliza aquilo para acender habanos, porque no consultório já não. Antes tinha para dobrar. O que passa? Eu tenho que quebrar a têmpera do Nietzsche para conseguir dobrar. Pelos antigos superelásticos. O termoativado com tweed se aperta, ele dobra e se quebra. Bem? Então, para mim é mais prático utilizar os termoativados. E o preço é o mesmo. Desse termoativado comum, que é o 35 graus. Eles vão entender lá, depois tem 35, 40 graus. Bem? Bueno, movimentos biológicos. A finalidade da biomecânica é a otimização do movimento dentário, melhorando a terapêutica ortodôntica. Quem aqui quer aprender a falar português?
pode ler isso para mim? Em espanhol, como está falando isso? Ou não? Isso na inglês toda vez. Bueno, entenderam isso? Sim. A biomecânica tem os conceitos, estavam mirando, as regras práticas, princípio de anclagem, que acabamos ancoragem. Nova biomecânica, está entre aspas, porque não existe nova biomecânica, o ser humano é o mesmo, o que cambia são as ferramentas. Los dobleces, os efeitos negativos, a tração elástica e o movimento do dente, está tudo relacionado. Vocês ouviram, mostraram ou fizeram alguma coisa com anças, alguma coisa com vocês? Não, né? Conseguimos falar melhor no segundo, entenderam na... Eu vou apagar a capa porque o Dr. Ronson quer dar uma. Todos miraram isso? Anotaram? Sim. Pode ser propaganda da concorrência. Está na Tailândia, para ele. Bromita, tudo broma, sim? Bromita. Bueno, biomecânica, de novo, mira que tem muita citação sobre esse tipo acá, sim? Esse senhor, creio que já morreu. Efeitos colaterais ou indesejáveis, sim? Já falei, já hice o spoiler, sim? Já quase toda foi com a CID. Agora é só os detalhes, bem? Matéria, propriedade, leis que está submetido aos fenômenos, agentes naturais que causam isso. Fenômeno físico que envolve a alteração de posição de um corpo. Ok? Uma break era tudo lacídia. Primeira lei de Newton. Lacídia se queda em repouso hasta que algum aparelho alguma coisa com ele. Se nenhum e o reputo ser isto, ela se queda cá parada em estática. Ajuda a despertar quando habla tonterias, faz barulho. Sim? Ótimo. Se eu tenho, se os vetores de força sobre ela forem se igualem, se queda parado, o corpo se queda parado. Sim? Se a força que a água cá e se iguala à fricção com a gravidade, não movo. Sim? Vai se quedar cá. Segunda lei de Newton, tem uma regra, que é a aceleração do corpo é proporcional à força que produz é inversamente proporcional à massa do corpo. Ou seja, se eu tenho uma mesa, eu vou ter uma força. Se eu tenho uma sídia, vai ser outra força. E a aceleração é inversamente proporcional. Bem? Quanto mais aceleração, eu vou diminuindo a força. Aí, nos dois extremos, um dente com uma raiz e um dente com 3. Bem? Aí hablamos que para ele uma intensidade de força. Para ele, né, isto é um molar, sim. Como que habla aí? Molar? Molar. Tem uma outra massa. Sim? Então, eu necessito de mais força. Ele tem mais força por milímetro quadrado. Aqui tem uma maior quantidade de milímetros quadrados. Ok? Aí, para lá, para cá. Muita tecnologia nesse slide. Sim? A terceira lei, a mais importante para nós outros, que eu falei também no início, que é o efeito colateral. Sim? Ação e reação. Se eu hago uma ação acá, imagine que isto é um resort aberto. Nem precisa ser, porque já só de fazer assim, eu digo, quem que é? Sou eu. Sou eu que estou dormindo. Nem sabe onde está. Assim? Hã? Acá é um resort aberto. Comprime e põe cá. Sim? Comprime. Sim.
e põe acá. E qual é o efeito? Eu quero levar o molar hacia atrás. ¿Sí? Que quero, pero querer não é poder. ¿Sí? Então, eu quero isso. O que passa? Ele rota, inclina e o incisivo vai para frente. Ok? Ali só estamos mirando os efeitos colaterais. Tomem suas próprias conclusões. O que passou ali? A força, ao invés de levar esse dente hacia atrás, rotou, inclinou e os anteriores se quedaram hacia adelante. É isso que passa na boca do paciente se eles não inserem anclarem. E é muito mais fácil o dente ir para frente do que o molar ir para trás. Muito mais. Doctor, siempre, por lo general, uno trata de llevar todo de atrás hacia adelante o adelante hacia atrás, por lo general. Eu creio que não entendi da pergunta. Cuando uno trata de Habla mover, despacito, chilena. cuando uno trata de mover los dientes, de traccionarlos, generalmente la mayor de las veces se mueve hacia adelante o se mueve de adelante hacia atrás. Normalmente os problemas são anteriores ali. Aí o que queremos, quando hacemos a mecânica, é levar os dentes hacia atrás. Arregular biprotrusão, arregular na classe 12. Então, o que queremos normalmente é levar hacia atrás. Pero o que passa é caminhar hacia adelante. Se não tiver ancoragem. Por isso que falamos de todos aqueles dispositivos de ancoragem anterior. Claro. Não intentei nada. Não digo que é essa merda aí. Acá, ele queria caminhar isso de corpo, fazer uma transação acá. A ideia é que esse dente se quedasse acá. Assim? Para distalizar. Imagine que é uma classe 2 aqui, ó. Eu quero pôr esse dente aqui, esse dente aqui, esse dente aqui. Aí o que eu necessito acá? Eu necessito ter uma força acá, por exemplo, aquele IZC que eu falei. Aí eu posso levar esse todo para trás com o IZC. E aí eu não tenho esse problema de anclar. Não. Acá o alambre faz a transmissão de força para o dente para controlar o torque. Porém, a força para trás. Com o elástico, o que seja. Não vamos discutir mecânica, formas de mecânica agora. Vocês têm que entender o conceito. Sim? Já sei que não hace nada de ortodôncia, por isso que está preocupado com o casito que tinha lá e quer ser isso. Sim? Pero, o que necessita é entender o conceito. Sim? É que nadie hace ortodôncia. Eu sei. Pero aqui, esse irmão desse. Sim? Bueno, então, primeira, segunda e terceira lei de Newton. Aí, de novo, o paralelogramo de forças. Agora vocês vão mirar para ele com outros olhos. Sim? Retração, classe 2, elástico. Podemos ou não usar elástico durante uma retração. Bem? As forças que falei acá, concorrentes ou não concorrentes. Sim? Paralelas e não paralelas. Sim? As forças na boca são todas, é como acá. Sim? Hasta no ar, do vento do ar condicionado, há uma diferença no volume acá. Tem vetores trabalhando. Estamos? Na boca tem. Estamos hablando, respirando, tem na musculatura, em tudo isso, e ademais de tudo, no aparato acenando a força. Que às vezes quero levar o dente hacia adelante e o lábio não deixa. Como interposição labial. Sim? Um hábito. Aquilo? ¿Qué son las fuerzas concurrentes? Concorrentes é que uma ajuda a outra. Então, por exemplo, concorrentes, elas estão concorrendo. Contrarias. Contrárias. Ah, E está em espanhol também. Concorrentes. E não paralelas.
Eu não tenho que traduzir aí. Bueno, entonces, ali, ó, no concorrentes e paralelas, né? Elas não estão concorrendo, não estão competindo. Né? Bueno, as forças, ação de um corpo, o que hace? Ação de um corpo sobre outra, pressão ou tração, embora definidos em Newton, os outros estão em gramas ou onças. Sim? Acá no Brasil, a unidade de medida que utilizamos para peso é normalmente quilo, grama. Sim? Não sei como é esse país, nos Estados Unidos é mais onças. Sim? Forças ortodônticas são causadas pelo efeito da deflexão dos alambres. Okay? A deflexão dos alambres aciona a força no bráquio. Ativação de molas, aqui é resorts, molas, okay? E colocação de elástico e etc. Okay? Quando vocês começarem a mirar as ansas, não sei o que, loucos, infladitos, sim? E força, translação, inclinação, intrusão, extrusão, rotação e o movimento radicular, que agora vem uma palavra nova, que se chama torque, sim? Já ouviram falar de torque? Controla o torque. Ah, não põe alambre redondo, senão não controla o torque, vai todo hacia adelante. Dos profs aí. Doutor Érico, que habla muita tonteria. Creio que é ele que falou isso, tonteria. Depois vai mostrar no vídeo. Mira o vídeo, doutor Érico. É rico, que eu chamo de rico. Doutor é rico. ¿Qué pasó? Está hablando que alambre redondo hace eso, no hace. Bueno, ustedes entienden que es broma, ¿eh? Não peleamos de verdade, ¿sí? Só quando não tem certeza. Se tiver certeza, não peleamos. Se tiver uma, peleamos pela certeza. Bueno, e o movimento radicular é torque, tá bem? Porque é aquele movimento que miramos ali com o quadradito dentro do slot, que faz aquele movimento para arriba e para baixo, sendo o movimento dimensional de raiz. Bem? Estamos hasta agora? Está compreensível a classe? Do portunhol está mal ou médio? Eu estou tentando mirando as teleséries. Qual a última que eu mirei? Perfil falso. Segunda temporada. Miraram? Chape, chape, chape. No se ve a Medusa. Medusa. Já mirei. Tarde demais. Tarde demais. Mirei Medusa. Mirei. Pero dormi. Não consegui. Aburrido. Verdade. É bonito, pero aburrido. É guapa, pero aburrido. ¿Qué tal perfil falso? Mierda, né? Uma história sem pé nem cabeça. Pero tenho que aprender português. Las chicas são hermosas, os chicos são guapos. Não me gusta, tenho alergia, pero a história é uma merda. La chica que se queda e o outro ator malo. Mano, dole. Pero tenho que aprender português. Bueno, que mais? Ah, e hasta que la plata não separe. Ahí está chévere. Ah, tiene pajarito. ¿Ah? ¿Todos los chilenos miraron eso o no? Vale a pena, vale. Esta Vale la pena. Bueno. Esta y Pálpito también, bueno. Pálpito también. Tiene una historia mejor. Ah, miró todo. Yo tengo. Yo maratono, hago una maratona de portunhol, ¿sí? Aí passo los finais de semana, agora não mais porque já mirei todos, pero antes eu quedava ali no domingo todo, mirando. Maratona de portunhol. Betty la Fea, Netflix. Betty la Fea não mirei aún. Pero Pasión de Gavilanes, las 2 temporadas. ¿Ah? Pasión, yo mirei a primeira, pero na segunda não vou mirar, pero tinha Rosário Montes e viu Rosário Montes e sua hija. Bueno, acá estão todos os movimentos, ok? Despertar um pouquinho mais,
Sí. Então, acá temos todos os movimentos que se existem: translação, rotação, intrusão, extrusão, inclinação controlada, inclinação não controlada. Sim? Eu hago com alambre redondo na inclinação descontrolada ou incontrolada. Com alambre quadrado ou retangular, eu hago na inclinação com controle. Sim? Uma coisa, por exemplo, se eu não puedo inclinar mais o dente, sim? Se eu não puedo, vocês miraram na cefalometria, não puedo mais inclinar o dente. Inclinação em relação à base óssea. Sim? Eu tenho a base óssea, não puedo mais fazer isso. Não puedo, mas eu tenho que adelantar o dente. Vocês entendem? Eu tenho que adelantar, mas não puedo inclinar. Entende isso? Eu tenho a possibilidade de expansão anterior, pero o limite de inclinação do dente para o biotipo facial já está demasiado. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que adelantar, pero sem inclinar. Que hago? Hago reto e saco 4. Não. Saco dentes? Não. Que hago? Pongo um alambre quadrado que controla o torque. Aí pongo um torque negativo na corona e adelanto. Ele vai caminhar de corpo. Pero o torque negativo não é poner o dente hacia atrás, não, ele só vai contrarrestar o efeito de avanço. Eu sei que isso é complicado, demorou 10 anos para eu aprender. Sim? Pero é assim que funciona. Bem? Então, eu uso um alambre quadrado ou retangular para controlar o torque e contrarrestar o efeito colateral da mecânica de expansão, por exemplo. Estamos? Listo? Da nuvem negra, não entendendo nada, pero eu vou entender. Acá, por exemplo, eu tenho uma inclinação incontrolada ou descontrolada. Sim? Eu pus ali uma cadena elástica. Aqui é uma cadeneta ou uma cadena elástica. Todos já miraram? Eu sei que nunca miraram porque não há ortodôncia. Sim? Pero já miraram uma cadeia elástica. Se eu não pongo ali um alambre correto que controle a inclinação mesio-distal e vestíbulo palatina, eu vou ter isso. Sim? E aí eu tenho certeza que vocês já miraram tratamentos que chegaram no seu consultório, principalmente com extrações de dente, que termina que a arcada superior está assim, com narco reverso, ou na curva de espé acentuada, ou ao revés. Sim? A curva de espé inclinada, super acentuada, a superior invertida, e não cerram os espaços. Sim? Porque não controlaram nada. Sacaram dentes e hicieron uma ortodonterista. Não sei nem que falar sobre isso. Mas é normal. Isso acá, se não controlar, passa isso. Isso é estável. Quando eu pego a panorâmica, eu tenho que mirar paralelismo de raízes. Bem? Então, quando eu tenho que caminhar com dente, eu tenho que caminhar de corona e de raiz. Ou seja, caminhar de corpo, que hablamos, vai ser na translação. Estamos? E já vê que translação não existe. Então, o que é? Um momento controlado. Sim? E acá também, já miraram isso? Alguma vez na boca do paciente? Miraram? Aquilo mesmo. Bem? Eu tenho que ter alguma coisa acá que vai controlar esse movimento. Tanto no sentido mesio-vestibular, quanto no sentido vestibulo-lingual, ou palatino. Ok? Ou seja, tenho que trabalhar tridimensionalmente com o dente. Sim? Eu tenho que controlar tridimensionalmente. Ou seja, eu não posso pôr um NIT 12 acá e ser uma caderneta por vida. Conseguem entender? Mesmo que vocês nunca fizeram ortodôncia, já conseguem imaginar que um alambre NIT 12, que é delgadito, suavecito, suavecito, sim? Acá, com um elástico que é forte, eu não vou conseguir controlar nada. Então o que eu tenho que ter aí? Eu tenho que ter um alambre rígido e com a espessura suficiente e formato para controlar todo. Ou seja, quadrado ou retangular. Ou retangular. Depois vou fazer isso. Enquanto eu estou usando NIT, só estou preocupado em alinhar e nivelar. Não vou serrar espaço, não vou usar elástico de classe 2, não vou fazer nada. Sim? Então, via de regra, sim? Dentro de um padrão,
NIT é só para alinhar e nivelar. Quando eu começar a mecânica de movimentação, eu vou estar com um alambre para isso. Ok? Eu tenho que estar preparado. Então eu preparo os dentes para receber a movimentação da mecânica ortodôntica. Estamos? Ok? Existem variações. ¿Sí? Não pode usar elástico utilizando NIT. Pero se puede, pero não agora. ¿Sí? Eles vão mirar isso lá adelante. Por ahora não se puede. Estamos? Variação de técnica. Vocês têm que aprender a gatear primeiro, como os chicos, né? Estão gateando. Depois, levantam e começam a caminhar. Aí bate na cabeça, na merda, dá-se um montão de cagadas. Perde o diente, sim? E aí, depois vão correr, andar de bici, sim? Pilotaram na motocicleta. Pero depois, não é verdade? A hora, eles têm que aprender conceitos. Sim? Pilotaram na motocicleta é depois. Primeiro gatear, ó. Bem? Não tente atropelar nada. E no tratamento é o mesmo. Eles têm fases de tratamento. Então, não vai tentar ser uma coisa que se hace na fase 3, 4, na primeira. Tem técnicas que hacen e funcionam, mas não é a hora de aprender isso. ¿Sí? Sem pilotar nada. Vamos gatear agora. Tranquilo? Bueno, se eu hago isto, no periodonto passa isso. ¿Sí? Eu tenho estiramento e compressão do mesmo lado. E o ideal é que não passe isso. ¿Sí? Que eu tenha compressão de um lado e estiramento do outro. Na raiz toda. Bem? Basicamente, teoricamente. Bem? Aí, por exemplo, depois desse, nós outros, eu vou permitir um cafecito, bueno, para despertar. Eu necessito tomar uma água, minha boca está seca. Eu hablo muito. E nem pensei a ser dos bullying das grosserias, não. Então, aí, por exemplo, eu tenho um aparato removível. Haciendo um movimento de inclinação descontrolada. Concordam? Eu não tenho nada transmitindo força para o dente. Tenho um ponto de apoio diretamente no dente, não tem brackets aí. Ok? Então, onde eu estou transmitindo a força desse gancho, eles já fizeram um aparato desse, nós outros hacíamos na graduação, no pré-grado. Pré-grado hacíamos tudo isso na ortodôncia. Então, aparatos simples como esses, aprendemos no pré-grado. Porque é um aparato de ortodôncia interceptiva, que o Dr. Raul não gosta também que é algo interceptivo, porque a ortodôncia e a ortopedia é uma coisa única, pero nos livros vão estar assim. É uma ortodôncia interceptiva, sim, que nós estamos interceptando o problema e depois saca tudo e deixa o paciente crescer. Bem? Então tem lá a fase, eu sei que ele não lhe gusta essa separação entre a ortodôncia. Pero, vocês vão ter fase interceptiva, fase preventiva, interceptiva e depois corretiva. Sim? Se vocês foram fazer uma prova ou estiverem num site, um sítio de um convênio, alguma coisa que vocês vão ter que atender seu paciente, na hora de ser o planeamento vai estar ali dessa maneira. Então, vocês têm que conhecer as palavras. Então, assim, tem lá fases, e acá é uma fase o quê? É uma fase preventiva já interceptiva. Sim? Que acá eu estou prevenindo um diastema aí, a falta de espaço para um lateral, interceptando na mordida cruzada. Consegue mirar tudo isso aí? Sim. Okay. Um aparato móvel faz isso? Faz muito bem. Pero, o paciente tem que manter na boca. Esse é o grande problema de aparatos móveis. Sim? Não mantém, o paciente não fica na boca. Como eu falei, eu tive que buscar 2 aparatos na vassoura, até não ser mais. Então o que passa? E é meu erro. Eu gastei tive que pagar o aparato 2 vezes. Y en el caso, bueno, aquí en este curso también nos van a explicar, nos van a enseñar cómo diferenciamos si el paciente
para tratamento crónico se necesita frenilectomía, posteriorización del tejido. Assim, é um pouco intuitivo isso. Acá, por exemplo, eu recomendaria, porque está super inserido. Sim. Recomendaria, mas na grande maioria dos casos nós outros cerramos e seguramos ali o máximo possível hasta remodelar tudo. O sea, lo dejan de último, la frenilectomía. A não assim, né? Nesse caso, provavelmente foi ético. Se isso, la frenectomia. Ou a desinserção do tendão, sim? Para poder cerrar. Que é muito grande, né? Sería ideal en niños corte antes de la erupción de los caninos para que no se vuelva a formar esa. Pois é. Então, se eu tenho que retirar a força cá, porque senão os dentes não cerram. É que aqui está com o aparato, serra hasta sem sacar. Pero o problema é recidiva. Pero acá, se manter com o braço e cerrar, ele cerra. Cerra e vai remodelando, principalmente se for bem despacito. Porque por lo menos en adultos hay casos, no sé si es que la frenilectomía queda mal de pronto, el corte de filo vuelve y tiene recidivo. Y ya lo último como que se aburre y colocan cierre en resina. Então, é porque fica volvendo, né? Pero aí é melhor pôr resina do que a ser em adulto, sim. Pero acá, como está muito temprano, precoce, eu creio que é possível remodelações sem cirurgia. Porque o que passa aí, ó? Se eu saco a inserção labial, pode ter uma sonrisa rival depois, por conta da falta do freno. Para que serve freno? Para frenar, sim? Maneje um coche sem freno. Não frena, não é verdade? E aí se saca o freno. Então tem que ser bem ético e bem indicado. Eu não hago cirurgia de freno acho que uns 10 anos. Bueno, e acá cerrou, certo? Descruzou, na mordida cerrou, provavelmente sacou o hábito. Agora tem uma diferença aí, que quem vai conseguir mirar aí o que tem de erro aí? Tem o jogo dos... A linha média. Todo por las chicas é a linha média. Impressionante. Que é a chica a linha média? Não é a minha. Tem que ver, tem a ver, tem que ver ou tem a ver? Tiene que ver. Tiene que ver? Tiene que ver com a linha média. Habla para mim também, eu quero ouvir. Eu quero escutar. Hay un diente de más. ¿Ah? Hay un diente de más. Isso, la chica de paquete naranja. Miro, tem um supranumerário, sim? Ou no extranumerário. Depende, o nome vocês podem ver. Ah, pero la primera foto. En la última. Por isso que é uma pegadinha, sim? Pero no mucho por su temporal. Então, não é o temporal porque está com a color de dentes. Pero por el tamaño y la forma, pues. Mas é um CRE, tem que ter, mira, tem coisas que são mistério, e tem que ter fé. Eu abro para você que isto é um supranumeral, um mesionense, sim? Porfa, tio. Não quer atrapalhar minha classe, né? Na color, normalmente o dente temporal teria uma color muito mais blanquita. Ah, o sea que ya yo perdí el 63, que ya lo había perdido. Não, calma, vamos não quedar acá, sim? Já é o suficiente. No, y allá ya perdió el 63 o qué, porque no se mira. Perdeu acá? El 63 yo lo había perdido. Não, 63. No, abajo. Ah, arriba. No, abajo, 63, 63. 6'3 é superior. Abaixo é 7'3 ou 8'3? Hablando del 63. sur. La última foto, la última. 5'3, 6'3, 7'3, 8'3. Ajá, pero aquí el 63 ya no estaba. Ah, sim, acá o 6'3. Ah, caiu. Pero, uy, rápido, porque el camino. Caiu. Provavelmente pela pressão do aparato. Pode passar. Antes do inferior, né? Mire, na sequência de erupção do livro, cambia um pouquinho na boca.
¿sí? Entonces, ou por um contato prematuro, pero eu entendo que acá deveria ter caído esse primeiro. ¿Sí? O 7.3 deveria ter ido antes do 6.3. Y los centrales caen primero que los tres. Pero cambia todo. ¿Sí? Se ustedes se quedam, por isso que tem um montão de problemas de ortodôncia. ¿Sí? Na boca cambia. Aquilo que miramos no livro ali, aos 5 anos e meio empieza a esfoliação de los incisivos inferiores centrais. ¿Sí? Aquilo que esquece, vai variar muito. Ustedes miram isso na clínica, né? Ahorita hay pacientes que no se les forman los terceros, ¿no? No hay radiografías que ya los terceros no se están formando. Eu estou formando e já mirei paciente com 13 anos e com o terceiro erupcionando. Chicas, 13 anos, já mirei algumas. Imagínense la clínica se llama. Bueno, então acá vocês entenderam que é uma inclinação incontrolada? Isso foi favorável porque o ápice radicular se encontrava bem. Aí o que? Se inclina, faz um pêndulo, sim? E se põe o dente numa condição favorável. Agora, o restante depois, aí é aparato firro, alinhamento, nivelamento, melhorar a estética e outra coisa. Sim? Estamos... Está de pé, porque se de pé, é como Cavaggio. Cavaggio dorme de pé, né? Tranquilo? E o que passou aqui? O espaço foi cerrando solito, não foi? Y la cruzada, ahí pareciera que estuviera abortador y ya no. Ou seja, aparatos naturais. Respiração nasal, lábios, terrídeas e língua bem posicionada. Aparato natural. Se você não tiver problema de respiração, nem hábito, língua bem posicionada, deglutição, fonação, lábios com competência, não necessita de aparato. Os pacientes que vão ter necessidade de aparato são os que têm normalmente problema respiratório. E acá para nós outros, o que mais tem é classe 2, sim? Por atresia maxilar e problemas respiratórios. Está todo associado. Bem? Claro que tem outros problemas, discrepância ósseo-dentária, problemas esqueléticos, pero a grande maioria é por conta de problemas respiratórios, respirador oral. O hábito, seu saco, com 3 anos, se tiver uma mordida aberta assim, e o paciente não tiver tudo listo, eu saco o hábito, serra solito. Eu abro isso, eu tenho 3 erros. Sim? Os 3 funcionaram nas técnicas. Sim? Então eu apliquei em 3 erros diferentes. A chica tem 25, o 02 tem 15 e o 03 isso 14 em fevereiro. Então, os 3 aplicados. E na chica de 25 está morando fora de casa. Você foi, colou novo. Bueno. Já se casou mãe, já. Está sendo mãe, como que é? Mãe acabando vai sendo Então, acá, ó, se eu quero fazer uma inclinação controlada, eu pongo no alambre quadrado e o movimento raiz se eu quiser. Bem? Ou seja, mire, se acuerde disso. Todas as retrações são extrusivas. Se eu levo o dente hacia atrás, ele vai inclinar, a coluna inclina hacia atrás. Ela hace um toque negativo. Então, se eu quero levar esse dente hacia atrás, sem que ele haga isto, vocês vão mirar muitos casos de retrações incisivos em que o paciente termina de fazer um tratamento de classe 2 com extrações e os dentes estão assim, o paciente assim, ó, cerrado, sim? Com o incisivo superior super vertical e não termina de cerrar o espacículo entre o lateral e o canino. Essa é a melhor dos pacientes de tratamento de classe 2 com extrações com narcolepsia em sua consulta. Sim? E aí o que passa? Se eu não controlar o torque, ele hace isto. Se eu pongo o torque positivo, que nós vamos falar sobre torque, tipo de torque, se eu pongo um torque positivo na corona, sim?
E aí já vou adelantar um pouquinho do que é torque, para vocês entenderem melhor. Torque é o movimento de controle da raiz. Positivo é quando a corona vai para o vestibular e a raiz vai para palatino. O negativo é quando a corona vai para palatino e a raiz vai para vestibular. Esse é o princípio de torque, é o controle tridimensional do movimento da raiz, no sentido médio, no sentido vestíbulo, palatino, vestíbulo igual. Então acá, se eu não pongo um torque acá positivo para atrair, ele hace isto e cerra o espaço abaixo e não termina o espaço arriba. Se eu pongo o torque positivo e hago o movimento para trás, ele caminha de corpo. Então, contrarrestar o efeito colateral de uma retração é, por exemplo, poner torque positivo nos dentes. Quem hace arco reto vai ter o efeito Gable no arco reto, sim? Arco de retração com efeito Gable. Sim? Existem maneiras de fazer isso no arco reto também. Então, vocês têm que escolher se vão querer controlar o torque ou não. Tem casos que se a corona for para trás, é bueno. O efeito colateral se torna desejável. Ok? Um pêndulo pode ser desejado. Se eu tiver, por exemplo, um paciente que tem hábito, os dentes estão todos inclinados hacia adelante, e eu hago a retração sem controle de torque, só com movimento de pendular, às vezes é bueno. Eu arrego a inclinação e a ápice radicular se quebra no mesmo ponto. Bem? Quem hace ortodôncia normaliza isso mais facilmente. Vai? E aí a rotação do ápice, ó. Podemos manter ali o ápice na mesma posição ou não. Bem? Aí eu controlo. Sim? Com o arco redondo, não consigo controlar. Sim? Com o arco quadrado ou retangular, eu controlo se quero ou não quero que a raiz se mova. Aqui também, ó. Entenderam? Acá eu estou transmitindo a força para controlar no sentido no sentido mesio-distal. Mesio-distal ou sagital. Sim? Então eu controlo o quê? A verticalização do canino acá, por exemplo. Então eu vou retrair um canino, eu tenho que transmitir a força para cá, para que a raiz camine. Se eu insero na força cá sem controle, a coroa camina, a raiz se queda e depois eu tenho que pôr os laterais ali. E eu teria na raiz de canino no lugar da raiz do lateral. Por isso eu tenho que levar todo o deônio. Isso seria com microtornilho? Não importa. Tem um montão de maneiras de fazer isso. Bem? Tem um montão de maneiras de fazer. E acá, o controle do torque. Se eu quero contrarrestar esse vetor de força, se acuerdem que que acá eu tenho, está dentro do eixo. Se eu poner a força nesse sentido, sem transmitir, o que vai ser? Estava no primeiro slide, segundo slide. Sim. A rotação é nesse sentido. Então, se eu estou levando o dente hacia trás, sem controle, ele vai ser isso. Não se consegue com um alambre retangular. Retangular. E aí o que eu hago? Pongo o alambre retangular e hago um efeito de torque positivo na corona. E, ao mesmo tempo, o vetor de tração. Quando eu hago este vetor e esse vetor, o dente não é assim, ele camina de corpo. Eu sei que é difícil, é muita informação, nem que é a parte mais complicada. E o torque se hace com o doblez? Com el doblez. Calma, sim, na torção não devia nem se chamar torque, devia se chamar torção. Sim? Porque você hace uma torção no alambre para vai ter um vídeo assim no mostrar. Y ahí también podemos hacer el torque positivo y el negativo, haciendo con... O torque você pode ativar ele para ser positivo ou negativo. Y eso se hace con la torsión del alambre. Com a torção do alambre. Isto pensando em arco reto. Sim? Eu acero a torção no alambre com a pinça de torque individual, por exemplo. Eu posso ativar um dente, cambiar o torque de um dente no arco todo, com a pinça de ativação de torque. Aí eu abri que ia dar cafezito, né? Está ansiosa?
Ah, dolor en la espalda. Desde, sí, es que tuve una bebé y Ven. me quedó dolor acá en la espalda. Pero normal, yo Exacto. ¿Cuánto tiempo tiene la bebé? 8 meses. Todavía me duele mucho. Pero nadie nunca más vai se quedar com a espalda igualita. Já era. Não, tem que assinar. Sí, creo que sí. Fortalecendo a musculatura. Quem habla? Eu não hablo merda nenhuma. Eu estou tentando voltar a pedalar agora, bici, sim? E não hago nada, aí fico falando dele. Eu sou mais sedentário, me gusta muito futebol, pero no Play 5. FIFA. Isso é perezoso, cara. Bueno. Dos, disculpen. ¿No es cafecito? Aclarando un poquito, otra vez retomando. El Café, torque, café. como dice la doctora Valentina, se puede ser positivo y negativo dándole un giro. ¿Cuándo es que vamos a pensar en lo de los alambres? Yo hasta ahora pensaba que los alambres redondos eran lo que le daba el torque positivo o negativo, pero no tiene nada que ver eso. Alambre redondo não controla torque. Ajá, no hay control. Ni positivo ni negativo. Você pode hasta ser torque num alambre redondo com curva reversa inferior, mas é outra história. Sim? Que uma ativação de um alambre com curva reversa inferior, ele pode hasta ser um movimento de torque, pero sem controle. Ya, ok, o sea, con el redondo nunca voy a lograr eso, ni positivo ni negativo. Teoricamente não. Ok, solo lo voy a hacer. Porque se rota dentro do slot, não controla o vesíbulo lingual. Se ele rota, não controla. Então, por princípio, alambre redondo não controla torque. É um conceito. Alambre redondo sem controle de torque. Que pode ser bueno ou não. Não controlar o torque. Não controlar o torque pode ser bueno. Bem? Vai depender do que? O Dr. Raul sempre habla. Do diagnóstico. Sim? Do diagnóstico. É o diagnóstico. Tudo parte do diagnóstico. Bem? Bueno, acá só para terminar, mostrando que transmitindo a força como hicimos, nadie vai fazer uma cirurgia para pôr um gancho na raiz do dente, sim? É só simbólico isso. Eu hablo sempre porque sempre tem uma turma que alguém pergunta: como vamos fazer para pôr um gancho aí? Não põe, é simbólico, sim? É a transmissibilidade de força do alambre que está aplicando sobre o braço, que leva a força para o centro de resistência do dente, haciendo no movimento de transação. Muito complexo isso? É complexo mesmo, muito complexo. Pero eles estão fazendo na engenharia para construir uma nova oclusão no paciente e vão pensar que é sencillo. É nessa hora, eu vou explicar de novo para ele, depois eu me acordo, eu tenho que falar de Danilo, se acorda, por favor. Meu tico, o teco, o também peleando. Acá, calma que eu tenho que falar até de água. Acá, a aplicação de força que tenho no alambre, dentro do slot, vai transmitir a força para o bract, e o bract, por seu formato, vai levar a força para o centro de resistência do dente. Transmissibilidade de força. Bem? E a de quem mesmo? Acá teremos, para vocês que estão pensando que é muito complexo, sim, que lhes parece muito complexo, tem o Dr. Danilo, que é professor de endodôncia. Sim? Se quiserem cambiar para endodôncia, este é o momento. Porque amanhã vem o Dr. Eric que vai ensinar BERT para vocês. E aí vocês vão se quedar. Sim? E aí o que passa? Aún tem tempo de cambiar para endodôncia. Endodôncia é como manejar um bito. Sim? Endodoncistas. Só isso assim. Não hace mais nada. São endodoncistas. Minha esposa é endodoncista. Por isso que hago essa broma. Por isso hago essa broma, porque tenho como me defender depois. Sim? O endodoncista vai ali, vai manejar tem sensor, tem aqui, não vai ser nada, só vai e reciproca e não sei o que. Tem tempo de cambiar. Sim? Quem pensa que é muito complexo, você pode cambiar para a endodôncia, eu hablo com o Dr. Danilo. Sim? Não? Ele também é palmeirense, vão se quedar com o mesmo coordenador, é palmeirense também? Não? Nada? Ortodôncia? Seguro?
Endodôncia, pipi. Cafecito? Bueno, 10 minutos, ¿sí? Nosotros vamos sair daqui, creio que umas 8 da noite. Como estão de...